Vamos voltar a falar sobre o assunto dos principais de hoje, que é mais uma taxação proposta pelos Estados Unidos, dessa vez também dentro das investigações da seção 301, mas sobre trabalho forçado. Basicamente, os Estados Unidos entendem que o Brasil e mais 59 países, investigação começando ali em março desse ano mesmo, não fazem nada, não conseguem combater a entrada de produtos aqui no Brasil e nesses outros 59 países que utilizaram trabalho forçado para fazer esses produtos todos. E esse ponto dessa taxação já tinha uma expectativa brasileira, do governo brasileiro, de que aconteceria. A outra taxação dos 25% de segunda para terça é que também é uma grande novidade. Vamos agora sim conversar com o cientista político Magno Cal, que já está aqui com a gente. Magno, muito bom dia, prazer te ter aqui sempre no Acorda Metrópolis. A gente está perguntando aqui na enquete do nosso canal no YouTube, ô Magno, se a nossa audiência acredita que, para além do CV e do PCC serem reconhecidos como grupos terroristas, as novas propostas de taxação também são de responsabilidade do Flávio Bolsonaro, ou se tem um dedinho dele, já que ele fez essas reuniões todas na semana passada. Bom dia. Bom dia, Natália. É sempre um prazer estar aqui com a nossa audiência. Eu não acredito que nenhuma das duas coisas tenham muitos dedos de Flávio Bolsonaro. É claro que o Flávio se aliou a Donald Trump publicamente, isso já há bastante tempo, inclusive durante o governo Joe Biden, Flávio Bolsonaro apareceu com bonés referentes à campanha de Donald Trump, foi à Casa Branca encontrá-lo, sempre que tem oportunidade, propagandeia certa proximidade com o governo americano, mas acredito que essa influência, essa força que Flávio Bolsonaro diz ter junto ao governo dos Estados Unidos seja um exagero retórico, uma forma de projetar para o eleitorado brasileiro uma expressão que Flávio não tem, uma influência que Flávio não tem exatamente nas decisões do governo americano. Acho que a imposição de tarifas logo na sequência da visita de Flávio Bolsonaro indica a pouca influência que ele tem sobre as decisões do governo dos Estados Unidos, porque a imposição de tarifas ao mercado brasileiro, aos produtores brasileiros, certamente hoje já se sabe, é bastante impopular no Brasil. Você mencionava corretamente no bloco anterior que no ano passado, ao serem impostas tarifas sobre os produtores brasileiros pelo governo americano, Eduardo Bolsonaro e seus aliados, Flávio, foram à internet como que para celebrar essas punições ao Brasil. Eduardo Bolsonaro, inclusive, dizia que era apenas o início dessas punições, o início de um trabalho do governo americano para pressionar o Brasil. Ao verem que essas tarifas não caíram muito bem no Brasil, tentaram reverter. Hoje, Flávio diz, inclusive, ser contrário às tarifas. Então, acho que Flávio teria atuado para fazer com que as tarifas não fossem impostas caso tivesse realmente influência sobre as decisões do governo americano. E é por isso que eu não acredito que ele também tenha tido qualquer influência sobre a designação de Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Ele apenas tentou pegar carona numa ação do governo dos Estados Unidos que seria tomada de qualquer forma e agora acaba sendo prejudicado por outra decisão do governo dos Estados Unidos que também seria tomada de qualquer forma, mesmo sem a presença de Flávio Bolsonaro e seu irmão na Casa Branca. Ô Magno, vamos continuar daí, porque embora talvez ele não tenha tido nenhum dedinho nessa história, pelo menos para definição, né? Ele certamente conversou com o Marco Rubio, principalmente, sobre o Comando Vermelho, sobre o PCC. Era realmente das pautas que mais o interessavam para conversar lá com essas autoridades americanas, mas mesmo que ele não tenha tido nenhuma responsabilidade, ele talvez sofra as consequências. Talvez ele sofra os resultados dessas realizações americanas de CV e PCC, que pode ser um capital político, mas em relação às taxações, é isso. Aqui no chat
enquanto as pessoas também estão respondendo bastante divididas, muita gente já está trazendo o tariflável, que é a expressão criada aí pela esquerda, principalmente, para bater no Flávio, que é o maior opositor nas eleições de 2026 do presidente Lula. Então, acho que é interessante da gente falar sobre isso, sobre esse capital político que pode ser muito bom em relação à segurança ali pública, ao combate ao crime organizado, mas que talvez seja bem ruim em relação às tarifas. Esse é o verdadeiro dilema, Natália, quando você se alia a um político, a um governo sobre o qual você não tem poder e sua influência é bastante limitada, as suas ações acabam indo a reboque das decisões do seu parceiro. Flávio Bolsonaro teve uma semana em que conseguiu capitalizar politicamente depois de uma decisão do seu parceiro, então foi muito bom para a campanha de Flávio Bolsonaro que o governo americano tenha designado duas organizações criminosas brasileiras como terroristas, projetou para o eleitorado brasileiro que Flávio Bolsonaro trabalhava contra o crime organizado no país, que mobilizava seus aliados internacionais para fazer com que o combate ao crime organizado no Brasil fosse fortalecido, e isso aumentou seu capital político sem dúvida alguma, fez com que essa viagem aos Estados Unidos fosse um sucesso político para a sua campanha, inclusive ajudando a obter aquele objetivo que era de virar a página em relação às investigações que ligavam Flávio Bolsonaro ao escândalo do Banco Master. O problema disso tudo é que a agenda seguinte do governo americano era uma agenda que, ao contrário daquela da semana passada, é mal vista pelo eleitor brasileiro e faz com que Flávio Bolsonaro tenha que se descolar das decisões do governo dos Estados Unidos, tenha que diminuir voluntariamente o seu suposto poder de influência para se colocar em oposição à decisão tomada pelo governo de Donald Trump. E aí, o dilema está posto. Flávio Bolsonaro tem influência sobre o governo americano a ponto de fazê-lo reconhecer que Comando Vermelho e PCC são duas organizações terroristas, ou não tem poder de influência a ponto de não conseguir fazer com que sua oposição às tarifas fizesse com que elas deixassem de ser impostas sobre o Brasil. É um lugar difícil de ser colocado, porque numa semana você tem que projetar uma coisa e na outra semana você tem que projetar outra coisa. As imagens que ligam Flávio Bolsonaro a Donald Trump foram propagandeadas por Flávio Bolsonaro extensamente na última semana, porque o desejo era exatamente de projetar essa proximidade e esse poder de influência. E neste ponto, neste momento, o trabalho a ser feito é o trabalho contrário, é o trabalho de, olha, nós estamos tentando, mas nesse ponto a gente não consegue influenciar, a gente está mandando cartas, mas isso não tem nada a ver comigo. É um discurso muito difícil de ser feito, é uma manobra bastante complicada e coloca Flávio Bolsonaro numa posição difícil, que pode até fazer com que aqueles benefícios, aquilo que ele conseguiu capitalizar politicamente na semana passada, acabe por ser apagado. Se de um lado, de fato, conseguimos ver a campanha de Flávio mudando de assunto em relação aos temas ligados ao Banco Master, neste momento ele acabou herdando um outro problema. Ao abaçar Donald Trump na semana passada, agora ele tem que explicar as decisões tomadas pelo governo Trump e sobre as quais ele provavelmente não teve influência alguma. No entanto, levará a culpa de qualquer jeito. E agora quem reforça também esse encontro é o próprio Donald Trump, né? Essa foto que a gente está vendo é uma foto que foi publicada pelo presidente Donald Trump à noite, depois da história toda e um pouquinho antes da segunda proposta de taxação vinda lá pelo governo americano. É foto da Casa Branca mostrando um outro ângulo daquela foto que o Flávio compartilhou bastante, todo mundo próximo dele,
que ele tá já atrás da mesa e do ladinho do presidente Donald Trump. Nessa imagem, ele tá sentado à frente, ao lado do Eduardo Bolsonaro, do irmão dele, que tá lá nos Estados Unidos, e do Paulo Figueiredo, que também tá lá nos Estados Unidos. Os três ali conversando. O presidente Donald Trump e ele ali observando, ouvindo o que o Flávio Bolsonaro tem a dizer. Teve essa foto, teve mais uma foto. Tinha essa expectativa também de saber se a Casa Branca ia divulgar fotos. Essas novas fotos, e aí da Casa Branca, vieram depois de manifestações importantes do Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos. E lá, quando houve o encontro, o Magno, a gente chegou a conversar, a gente também conversou com outros especialistas que trouxeram a atenção para esses encontros, principalmente. A visita ali do Flávio ao presidente Donald Trump teve ali uma característica mais disso, de admirador. O pessoal na internet ficou brincando da foto de fã e tudo mais, mas que as reuniões dele com o J.D. Vance e com o Marco Rubio poderiam trazer mais resultados, poderiam ter sido mais importantes para os dois lados do que exatamente a conversa dele com o presidente Donald Trump. Essa foto é das fotos que o Flávio divulgou depois desses encontros todos, dele com justamente o Marco Rubio. Eu queria que a gente falasse sobre o Marco Rubio, o Magno, mas antes queria ler a carta do Flávio Bolsonaro, que a gente tem aqui, que ele divulgou ontem também, se manifestando contra o ex-tarifaço. Lá em 2025, a família foi a favor do tarifaço, essa mesma família, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, mas agora que o Flávio é pré-candidato à presidência da República, viu que as reações do presidente Lula lá atrás foram muito bem sucedidas para o presidente Lula, trouxe um ânimo da população em relação ao governo Lula, a aprovação melhorou ali naquela época, então agora aprendeu a lição e agora tenta se desvencilhar da questão do novo tarifaço. E ele diz o seguinte, né? A carta é bastante grande, vou ler só uns trechinhos. Aqui num primeiro parágrafo ele diz, abre aspas, prezado secretário Rubio, escrevo primeiro para agradecer a cordialidade com que foi recebido durante a minha visita recente a Washington. Nossa conversa reafirmou a minha convicção de que a amizade entre as nossas duas nações baseia-se em valores compartilhados e uma visão comum para a segurança e prosperidade do hemisfério ocidental. Então, faz ali um agradecimento, lembrando da visita que ele fez na semana passada. Aí ele vai para o assunto que para ele é muito importante e tem dado certo, que é do Comando Vermelho e do PC. Sou especialmente grato pela sua decisão de designar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como organizações terroristas, essas duas facções. E aí ele tece comentários sobre as duas facções e como o Brasil não conseguiu combater sozinho e que é importante ter a atenção dos americanos. E aí depois ele adiciona, escrevo também, no entanto, com preocupação em relação à recente determinação da seção 301, anunciada pelo representante de comércio dos Estados Unidos. Embora eu entenda que nenhuma tarifa tenha sido imposta ainda, a determinação abre um espaço, um processo, melhor dizendo, de comentário público e medidas técnicas que levam a um prazo estatutário em julho. Acredito ser meu dever compartilhar com o senhor as reais condições econômicas que o povo brasileiro enfrenta nesse momento. E aí ele vem falando que o Brasil passa por uma grave deterioração fiscal e econômica, aí ele vem e faz diversas críticas ao governo Lula e segue ali fazendo, colocando toda a responsabilidade do momento em que o Brasil vive aos governos Lula e tudo mais, e que ele tem se colocado, né, como essa opção para que tudo isso melhore, já que ele é pré-candidato à presidência da República. É isso, o Magno. Então acho que dava para a gente falar sobre esses dois pontos, né? Ele faz essa carta, o Flávio, diretamente ao Marco Rubio, que é essa personalidade muito importante, totalmente ligada ao presidente Donald Trump, conhecida aí nos bastidores como um cão de guarda do presidente Donald Trump, né? Que não esteve na reunião com o presidente Lula há 3 semanas, um mês, mas que esteve ali em contato com o Flávio Bolsonaro. Essa é uma carta importante para o eleitor brasileiro. Flávio Bolsonaro escreve essa carta endereçada a Marco Rubio, mas
o real destinatário dessa carta é o eleitor brasileiro, são as pessoas com as quais a gente está comentando neste momento a respeito dessa carta. E Flávio Bolsonaro tem uma atitude mais positiva, mais inteligente do que aquela tomada pela sua família no tarifaço do ano passado. Ele reconhece que os brasileiros não merecem ser punidos pelo governo dos Estados Unidos, que as tarifas são punições aos brasileiros e não ao governo brasileiro, e faz um pedido para que o Brasil não seja punido. É uma melhora em relação à atitude do ano passado. Marco Rubio tem uma dedicação bastante especial como secretário de Estado do governo dos Estados Unidos ao continente americano, à América Latina. Sua família é originária de Cuba e Marco Rubio sempre dedicou em seu trabalho parlamentar atenção especial ao continente. Marco Rubio também tem se postado como um dos prováveis candidatos à sucessão de Donald Trump e faz da sua plataforma de retorno do domínio dos Estados Unidos a essa zona de influência no continente americano parte da sua trajetória para postular a sucessão no ano de 2028. Há uma disputa contra o atual vice-presidente J.D. Vance e Marco Rubio, neste momento, parece até ser o favorito a suceder Donald Trump. O importante nesse momento para a campanha de Flávio Bolsonaro é se descolar da decisão do governo dos Estados Unidos e projetar para o eleitor brasileiro que ele está tentando melhorar essa situação, que o poder de influência dele, embora não tenha sido suficiente para excluir o Brasil dessa lista de países punidos, que ele usará esse poder durante esse período de consulta pública em que o governo dos Estados Unidos ouve os argumentos dos países presentes nessa lista, que esse poder de influência será utilizado em favor do Brasil. É claro que há um outro lado nessa história, e o outro lado dessa história é a campanha à reeleição do presidente Lula, que explorará de forma bastante extensa as ligações públicas entre Flávio e diversos pessoas influentes no governo Trump, inclusive com o presidente dos Estados Unidos. A publicação dessa foto pelo perfil de Donald Trump ontem, enquanto o tema maior em discussão no Brasil era a imposição de novas tarifas, faz a gente se perguntar se com um aliado desses, Flávio Bolsonaro não precisa de adversários, porque Donald Trump reforça a associação com Flávio Bolsonaro no momento em que Flávio exatamente tenta projetar essa distância entre ele e o governo americano. E Magno, para a gente concluir, queria chamar um trecho, mais um, da fala do presidente Lula ontem. Tinha muito essa atmosfera de o presidente Lula ainda está muito quietinho, não tem falado. Bom, ontem ele falou bastante, literalmente, ficou ali uns 30, 40 minutos fazendo um discurso longo sobre essa questão, reagindo ao tarifaço. Em relação ao presidente Donald Trump fazendo sinalizações de, não foi isso que a gente combinou que tem até o dia 15 para conversar, que quando eu e você a gente não tá conversando, as coisas saem um pouco do caminho, então agora você tá me devendo mais uma reunião, eu também tô te devendo. Ali com o presidente Donald Trump teve um caminho, um pouco mais ameno e de vamos conversar, vamos negociar ainda. Em relação ao Flávio Bolsonaro e à família Bolsonaro, foi no tom da traição. É uma família traidora, antidemocrática, tudo mais. Então a gente vai ouvir um trecho que reforça bastante isso, esse momento dos primeiros, talvez, dos primeiros, porque não é exatamente o primeiro, mas dos primeiros em que o presidente Lula vai lá pro ringue e tá atacando completamente o seu opositor. Vamos acompanhar. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem.
Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Foi pra cima do Flávio, o Magno. E pra gente concluir, eu queria que a gente ampliasse um pouco a discussão para falar um pouco sobre essas figuras políticas aqui da América Latina que saem em defesa, que são grandes admiradoras do presidente Donald Trump, de Marco Rubio, desse governo segundo do presidente Donald Trump, que acho que também são importantes da gente mencionar, né? O Javier Milei, Bukele em El Salvador. A gente tem agora as eleições na Colômbia, que o candidato da extrema-direita levou o candidato do presidente, do Petro, que é a representação da esquerda, para o segundo turno. Ele foi para o segundo turno em primeiro lugar. Também o presidente Donald Trump portanto, já escolheu o seu lado ali, já disse que está apoiando o candidato da extrema-direita. A gente teve outros países aqui da América Latina com a direita ganhando. A gente pode ter outras movimentações assim parecidas, mas que, para além da direita ganhar, tem essa movimentação de admiração ao presidente Donald Trump, essa comoção dessas pessoas que são emocionadas em relação à figura do Trump, o Magno, assim como o Flávio Bolsonaro. É verdade, Natália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consegue projetar não apenas pelo poder dos Estados Unidos, um poder natural, dado a pujança econômica do seu país, o tamanho da sua influência no mundo, mas também pela sua própria personalidade midiática, consegue projetar uma influência política que vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos, nem sempre positivamente. Isso também acaba alimentando bastante rejeição em outros países, e nem sempre essa ação traz o resultado esperado. Por exemplo, J.D. Vance foi enviado para a Hungria para tentar salvar a vitória de Viktor Orbán nas eleições recentes daquele país, e não adiantou. Viktor Orbán acabou sendo derrotado, em que pese a tentativa do governo americano de convencer os eleitores húngaros. Mas, na América Latina, nós temos visto algumas da direita, algumas vitórias de políticos que eram Donald Trump e que usam alguns dos seus discursos, algumas das suas bandeiras, que ressoam muito bem na América Latina como degraus para convencer seus eleitores. Donald Trump e seu time também costumam fazer ações de gestos públicos, como, por exemplo, receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca, receber um opositor na Casa Branca, o que não é muito comum nesses círculos, mas Donald Trump faz esse trabalho, um trabalho de construção de um campo político no continente, como o principal líder de uma direita que hoje tenta se organizar regionalmente, além de nacionalmente. Essas vitórias das direitas em diferentes países do continente podem se dever a fatores particulares daqueles países, mas Donald Trump tenta montar uma coligação de diferentes partidos de direita, que nem sempre se alinham em todos os temas, sob a sua liderança. E enquanto a reputação, enquanto a imagem, enquanto os discursos de Donald Trump seguirem trazendo benefícios para esses políticos em seus países, eles seguirão se associando ao mandatário americano. O problema disso tudo é que Donald é o presidente dos Estados Unidos e, como tal, ele tem os seus interesses, tem os interesses de seu país vindo em primeiro lugar. O governo Trump enfrentará, nesse ano, as eleições parlamentares do meio de mandato presidencial. O Partido Republicano estará disputando a liderança, a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. São eleições importantíssimas para o futuro do mandato do presidente Trump. E aí, na dúvida, Trump seguirá priorizando os interesses americanos, o que pode acabar deixando os seus
aliados em outros países na situação difícil que hoje a gente vê Flávio Bolsonaro, que a decisão do governo dos Estados Unidos contraria os interesses dos eleitores de seu país, e aí um aliado de Trump tem que se equilibrar entre ser amigo de Donald Trump e projetar certa influência sobre as decisões do governo americano e se descolar das decisões de Donald Trump quando suas decisões contrariam os interesses dos eleitores nos seus países. É isso, ô Magno. E pela nossa audiência aqui, a gente vê que realmente o brasileiro consegue identificar que é uma situação bastante diferente, a coisa do CV, do PCC, com os tarifaços. As pessoas conseguem identificar que, talvez não identificar que em relação ao CV e ao PCC, a gente consegue ver os benefícios para os americanos, mas talvez não consiga identificar muito os benefícios para o brasileiro, mas que é uma coisa boa. Muita gente entende que o Flávio é isso, como a gente falou, né? É um capital político bom para o Flávio. Mas em relação ao tarifaço, as pessoas entendem que é isso, vai mexer no bolso muito diretamente. É muito simples das pessoas ficarem com medo de taxa, de novas tarifas, né? Acho que por isso também que muito rapidamente a expressão tariflávio rende nas redes sociais. As pessoas sempre fazem isso, né? Do outro lado tem o Taxade, né? O Fernando Haddad, que aí é uma questão agora muito ali centralizada em São Paulo, mas com a coisa da taxa das blusinhas, isso foi muito ruim pro Haddad, e inclusive desses pontos que o presidente Lula agora, tirando o Haddad do Ministério da Fazenda, derrubou a taxa das blusinhas, e nas últimas pesquisas, a taxa das blusinhas, o fim da taxa das blusinhas, realmente trouxe uma melhora para o presidente Lula. Então, assim, derrubou taxa e deu certo. A gente entende que, assim, mexeu no bolso, as pessoas entendem bem rapidamente se é ruim ou se é bom. Magno Cal, cientista político, esteve com a gente para falar um pouquinho mais sobre essa segunda proposta de tarifa. Nada ainda está funcionando, mas é um novo problema para o Brasil e para os Estados Unidos para ser conversado, pelo menos. Valeu, viu, Magno? Valeu, Natália. Bom dia a você e a nossa audiência. Um abraço. Um abraço. É isso. Boa quarta-feira.